Amém, irmãos. Graças ao Senhor por esse momento. E os irmãos que prestaram atenção, os cânticos na sua esmagadora maioria e os textos que já foram lidos, todos falavam da crucificação do Senhor. E graças ao Senhor que esse ainda é o assunto do nosso personagem de hoje. Então, tendo passado por Anás e Caifás, por Pilatos e por Herodes, é com grande satisfação que chegamos ao malfeitor que foi crucificado junto com o Senhor naquele dia. Então, nosso texto base está em Lucas, no capítulo 23. Vamos ler esse texto, leremos vários outros, mas começaremos com esse, em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Lembra, um dos cânticos que cantamos disse: mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Então, o texto é este. Versículo 33 de Lucas 23. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Querido Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, pela maneira com que o Teu Espírito nos conduziu até esse momento. Amém. Senhor, em nossa oração é que Ele prossiga a nos conduzir para dentro de toda a verdade. Amém. Precisamos tocar em Ti mais uma vez essa manhã, ouvirmos a Tua voz, vermos a Tua face. Sermos encorajados pela Tua palavra, ensinados, repreendidos, corrigidos. Ó Senhor, nós damos graças a Ti e nos colocamos todos juntos a Teus pés nessa manhã para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Senhor, ministra da Tua própria vida a nós. Tu conheces o coração de cada um, Tu conheces as necessidades que estão aqui presentes e só o Senhor pode supri-las. Mas essa é a nossa confiança, de que o Senhor falará de acordo com a necessidade de cada um e de acordo com a grande bondade do Teu coração. Amém. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, então esse aqui é o nosso personagem de hoje, né? Um dos malfeitores que foi crucificado junto com o Senhor. E queremos, como de costume, vemos o pouco que sabemos dele, também ver qual que foi o método do Senhor com esse malfeitor, que nesse caso, dada a condição em que o Senhor estava, foi um método muito simples, mas profundamente eficaz. Profundamente eficaz. E depois concluiremos com alguns pensamentos relacionados à crucificação do Senhor. Mas eu quero começar a título de
de introdução, revemos brevemente, né, a sequência das falas do Senhor durante a crucificação. Né? Foram 7 falas, 7 expressões, a gente diz 7 palavras do Senhor na cruz. Né? E vamos apenas para organizarmos o pensamento, percorremos essas 7 falas. Nós não vamos detalhá-las, obviamente, hoje. Eu estava olhando minhas anotações, isso foi compartilhado no segundo semestre de 2016. Então, se alguém tem interesse, lá tem uma mensagem por expressão, por palavra do Senhor. Então, se nas gravações do Atílio, supostamente, isso deve ser encontrado ali. Então, quanto às falas, aqui em Lucas, encontramos 3 das 7. A primeira, a última, né? E uma que é a segunda. Né? E com respeito ao ladrão, então temos a segunda fala, especificamente uma palavra para esse malfeitor. Então as palavras do Senhor, depois da crucificação, durante a crucificação, são essas daqui. Vamos lá. Primeiro aparece no versículo 34, que acabamos de ler. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, a primeira palavra do Senhor foi intercessão por aqueles que o crucificaram. Né? Tantas coisas o Senhor poderia ter dito, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus favor, não sei, mas a primeira palavra dele foi um pedido de perdão por aqueles que o crucificaram. Depois nós voltaremos a essa fala. A segunda fala foi diretamente em resposta a um pedido do malfeitor. O malfeitor disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, como essas são falas que dizem respeito ao nosso texto, eu vou falar um pouquinho mais delas para frente. Vamos só completar as 7. A terceira fala está no Evangelho de João, mas antes da gente ir para lá, vamos completar uma lacuna importante aqui. Lemos no finalzinho desse texto em Lucas, versículo 44, que já era quase hora sexta. Hora sexta é por volta de meio-dia, né? Porque eles contavam o tempo, os judeus, quando clareava o sol era a primeira hora, isso basicamente 6 da manhã. Então, mais 6 horas, meio-dia. Então, hora sexta, entende-se meio-dia. E se escureceu o sol, diz aqui. E houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Então, foram 3 horas de escuridão. Marcos é o único que nos diz que horas que começou a crucificação. Então nós precisamos ver esse versículo, está em Marcos capítulo 15, versículo 25. Aliás, esse texto, né, da crucificação aparece nos 4 evangelhos, mas com aspectos muito complementares. Os sinóticos, mais ou menos, Mateus e Marcos muito parecidos entre si, Lucas um pouco diferente, porque Lucas detalha a relação do Senhor com esse malfeitor, e João teve uma participação diferente, como veremos em breve. Então, no versículo 25 de Marcos 15, diz: era a hora terceira quando o crucificaram. Então, o Senhor foi crucificado às 9 da manhã, de 9 da manhã até meio-dia, um período de luz, no sentido de que não haviam se estabelecido as trevas ainda, né? E durante esse período, o Senhor se referiu a Deus como Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí logo depois houve a palavra para o malfeitor, e a terceira palavra, que também se deu nesse período de luz, está no capítulo 19 do Evangelho de João.
versículo que o irmão Aloysio já leu, hoje de manhã. Versículo 25 do capítulo 19 de João. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Essa foi a terceira palavra do Senhor. E observando, irmãos, que até crucificado, a preocupação do Senhor com Maria, a preocupação de que ela tivesse provisão, porque ele, como o filho mais velho, era quem cuidava dela, sabia que ele não mais estaria, né? Então ele encomendou os cuidados de Maria para João. E aqui diz que João, dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Apenas como um parênteses, esse relato da crucificação feita no Evangelho de João é curioso porque, assim, temos poucas instâncias, mas então qual é qual que é a hipótese? Qual que é a hipótese dos irmãos, né? É que João estava lá no início, quando viu que o Senhor ia ser crucificado, correu para a cidade buscar a mãe de Jesus e as mulheres. Então ele as levou, esteve com elas naquele começo da crucificação, né? Logo depois, quando o Senhor deu essa palavra para Maria e para ele, para João, aqui diz que ele a tomou para casa. E parece que isso é literal. Ele levou de volta para poupá-la do momento mais forte. Então, ele voltou para lá e aqui temos um hiato na descrição de João. Nós só vamos ver no Evangelho de João o finalzinho das 6 horas de crucificação, porque ele teria levado a Maria de volta para casa, deixou aquelas outras mulheres que ficaram um pouco mais afastadas, observando mais de longe, e aí quando ele regressou, aí sim, né, ele pegou o finalzinho das últimas 3 horas de trevas, que já eram o final das 6 horas da crucificação. Então a terceira palavra, né, que se deu em algum momento ainda, né, quando estava claro, foi essa palavra de cuidado do Senhor para com Maria. Disse: mulher, eis aí teu filho, e eis aí tua mãe. Disse isso para João. Versículo 28, estamos em João ainda. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Mas antes disso aconteceu alguma coisa, né? E isso nós vamos encontrar em Mateus ou em Marcos. Vamos utilizar o texto de Marcos. Abra comigo em Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 33. Chegada a hora sexta, por volta de meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Outro parênteses. Os irmãos, claro, eles debruçaram em cima disso, né? Um eclipse de 3 horas na época de lua nova, que é impossível. Então, por nada, por nenhum fenômeno físico se consegue explicar as trevas dessas 3 horas. Ao meio-dia, durante 3 horas houve trevas, né? E a única conclusão, que me parece que é a mais honesta, é que é uma repercussão no mundo natural daquilo que se passava no mundo espiritual. Lembrando que sempre, irmãos, sempre, o mundo natural segue o mundo espiritual. O que antecede, o que determina, o que dita é o mundo espiritual. E nós estamos como que numa projeção desse mundo em questões visíveis e palpáveis e perceptíveis, né? Então diz que chegada a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E por que houve trevas?
A resposta está no versículo 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo de Deus, cantamos isso hoje. O desamparo de Deus. Quando Deus virou as costas para o Filho, houve trevas. E Deus precisou desamparar seu Filho, porque ele foi feito pecado por nós. E Deus não pode, a santidade de Deus não convive com o pecado. Houve trevas. E o Filho disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não se referiu a Deus como Pai. É Deus. E nessa hora ele era o sacrifício. Conta essa história, já mencionei para os irmãos, mas acho ela tão impressionante. Lutero tinha por costume meditar à mesa da cozinha. E os irmãos passavam ali e tal, e ele lá meditando. E diz que num determinado dia, ele ficou imóvel por muito tempo. E o pessoal olhando para ele, assim: o que será que ele está meditando? E imóvel. E quando por fim ele se mexeu, ele disse o seguinte: Deus desamparado por Deus, quem pode entender? Ele estava meditando nesse texto. Deus desamparado por Deus, quem pode entender? E esse texto nos dá uma dica interessante, e ele junta com o de João que acabamos de ler. Assim que o Senhor proferiu isso, o versículo 35 diz: alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, chama por Elias. Não eram judeus. Edersheim diz que nenhum judeu ia confundir o nome de Elias por Eloi, Eloi. Então, mas os soldados também eram judeus, né? Provavelmente eram romanos, né? E versículo 36 diz: um deles correu em beber uma esponja em vinagre. O que isso tem a ver com Elias? É porque na sequência, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Na sequência ele disse: tenho sede. Que é o texto que nós temos em João. Irmãos, o Salmo 42 nos diz que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa sede física é um retrato pálido da nossa sede por Deus, que é a verdadeira sede. A nossa sede física tem que ser um lembrete constante de que nós, a bem da verdade, percebendo ou não, temos sede de Deus. E quando o Filho disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nada mais natural do que dizer: tenho sede. E a sede física dele era um retrato da sede espiritual. Nunca, jamais ele havia sido separado do Pai, nunca, nem na eternidade. Ele é Deus, João capítulo 1, irmão meu também. Então, tendo dito: tenho sede, foram lá embeber uma esponja com vinagre. Continuamos no versículo 29 de João capítulo 19. Estava ali um vaso cheio de vinagre, beberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui também precisamos de uma inserção, e essa inserção está em Lucas. Então voltamos para Lucas capítulo 23. Observem que a sequência ela é clara, mas a gente só chega nela comparando esses textos, né? Veja como diz o versículo 46 de Lucas 23. Então Jesus clamou em alta voz: Pai. Ele voltou a se referir a Deus como Pai. Por quê? Porque em João disse: está consumado. A obra de redenção havia terminado, havia consumado, e a sua comunhão com o Pai restaurada. Então aqui ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto,
Essas palavras ele expirou. Então, com base nisso, então temos as 7 palavras. Primeiro, oração por perdão. Depois, a palavra para o ladrão. Depois, a palavra para Maria e para João. Depois, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrega o Espírito. E aí, dito isto, ele rendeu o Espírito. Essas são as palavras, benditas palavras do Senhor, cada uma delas de grande significado, né? Irmãos, então vamos com esse pano de fundo. Agora está muito mais fácil de passarmos pelo nosso texto e começamos olhando para esse malfeitor. Marcos e Mateus o chamam de ladrão, né? Então estava envolvido em roubo. Lucas usa outra palavra para se referir àqueles dois malfeitores, são malfeitores. E segundo os entendidos do grego, esse malfeitor significa uma pessoa que havia transgredido a lei, havia sido julgado pela lei, né? E agora estava pagando, né, a pena que a lei dos homens determinava, né? Daqui a pouco falaremos um pouco mais desse aspecto. Mas esse malfeitor estava acompanhado de um colega, né? E o irmão chama Albert Simpson, falando desses dois e da cruz de Cristo, ele diz o seguinte, que esses dois malfeitores, um representa o céu, o outro representa o inferno, e a cruz de Cristo é a linha limítrofe entre um e o outro. Está aí o significado da cruz, né? É aquilo que determina, né, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Não são as obras. Se formos olhar para as obras desses dois malfeitores, provavelmente eram tão ruins uma quanto as outras, né? Mas um se arrependeu, o outro não. O irmão Spurgeon, de forma muito poética, diz que esse malfeitor foi o último companheiro do Senhor antes da sua morte e o primeiro depois dela, né? Porque ele disse ao ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então o que vemos aqui é esse ladrão. Volte comigo rapidinho em Marcos capítulo 15. Então nós vamos ficar basicamente em Marcos e em Lucas, buscando alguma informação complementar. E no versículo 32 de Marcos 15, lemos: desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos, né? Aqui eram provocações do inferno. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Tem um versículo muito parecido com isso em Mateus. Ou seja, irmãos, no início da crucificação, ambos malfeitores proferiam impropérios contra o Senhor e o insultavam. Não achem vocês que esse malfeitor que se arrependeu chegou arrependido ao Gólgota. Não foi assim. E lendo a respeito, é muito dolorido ler a respeito de crucificação. Era uma crueldade, irmãos, não tem cabimento, né? Mas dizem que a pessoa que era crucificada, movido talvez pela dor, uma forma de talvez extravasar, diz que eles faziam de tudo, né? Gritavam, xingavam, cuspiam nas pessoas que estavam crucificando, mas assim, era desespero total, né? E aí nós lemos a palavra lá em Isaías: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca para confrontar, questionar, explicar. Mas, irmãos, ele abriu a sua boca para dizer: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Irmãos, isso também é uma profecia de Isaías capítulo 53. Porque ele diz, e pelos transgressores intercedeu. Então, irmãos, essas duas coisas aparecem em Isaías, né? Tanto o fato do Senhor não ter aberto sua boca, não reclamou de nada, não. Ele abriu sua boca naquelas 7 frases, só isso. E lá diz, e pelos pecadores intercedeu. O irmão Campbell Morgan, ele defende que esse malfeitor deve ter sido tão impactado, tão impressionado com essas palavras, essa atitude do Senhor, porque o próprio texto sugere que o Senhor foi o primeiro a ser crucificado. Porque primeiro relata a crucificação do Senhor, depois diz, e com ele foram crucificados os 2 malfeitores. Então, possivelmente, esse malfeitor, junto com o outro, estava ali, olhando, né? E ao ver a atitude do Senhor, mesmo assim, ele começou, né, proferindo impropérios contra o Senhor. Mas chega um momento, e esse momento que aparece aqui, quando o companheiro disse, se és o Cristo, salva-te, aproveita, né, e salva nós também. E o outro disse, olha, você não teme a Deus? Por alguma razão, ele passou a temer a Deus naquele momento. E sabemos, irmãos, não pelo texto, mas pelo Novo Testamento, que era a operação do Espírito de Deus. Irmãos, nada pode nos convencer de pecado, a não ser o Espírito de Deus. Marido, lembre-se disso quando você olha para sua esposa. Esposa, lembre-se disso quando você olha para o seu marido, né? Às vezes encontramos os casais tentando marretar na cabeça do outro, né, o erro. Esquece disso, não funciona. Vai até o Senhor, se aprover o Senhor revelar o pecado, revela, senão não vai ser você. Não gaste seu tempo, não gaste sua energia, você vai se frustrar. Só o Espírito de Deus pode nos convencer do pecado. Irmãos, e quando o Espírito de Deus toca ali, nos desmancha com um pensamento. E como esse malfeitor, confessamos. E se rende ao Senhor, né? Como dizem, não temos nenhuma outra explicação para a conversão desse malfeitor, a não ser a eterna misericórdia, graça e soberania de Deus. Os 2 malfeitores viram e ouviram e sentiram basicamente o mesmo. Como é que um se arrepende e o outro não? Como explicar isso? É a soberania de Deus, é a ação de Deus, né? Então o Senhor, no trato dele com esse ladrão, foi muito simples. Primeiro, orou, não especificamente por ele, mas certamente ele estava incluído. E há quem diga o seguinte, que essa oração do Senhor, claro que foi ouvida. Não muito depois daquilo, quando no dia de Pentecostes Pedro se levantou e olhou para aqueles e falou assim, a esse vós crucificastes 3.000 pessoas, que faremos nós agora? Pedro diz, arrependei-vos, né? Batizados, serão perdoados os vossos pecados. Mas nessa oração do Senhor, irmãos, é curioso porque o Senhor perdoou pecados o tempo todo ao longo do Novo Testamento. Encontrava com as pessoas, ele falava assim, perdoados estão os seus pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse o paralítico, levanta, toma teu leito, vai para a tua casa. O Senhor perdoava pecados. Mas aqui, ele não perdoou pecados. Ele teve que pedir. Porque esse momento, irmãos, o Senhor não era mais o sacerdote, ele era o sacrifício. Esse momento era um momento de sacrifício, ele era a oferta sobre o altar. E ele não podia perdoar pecados. Irmão Pink diz uma coisa muito curiosa.
Porque quando o Senhor se referia à sua crucificação, ele se referia ao momento em que ele seria levantado da terra. João capítulo 12. Então, quando eu for levantado, atrairei muitos a mim mesmo. E o próprio João diz isso, ele falou com referência à sua crucificação. E quando ele falou em Marcos capítulo 2, por exemplo, no caso daquele paralítico, assim, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. Nesse momento, literalmente, o Senhor não estava sobre a terra. O Senhor estava levantado. Então, esse não era um momento em que ele pudesse perdoar pecados. Ele estava sendo oferecido como oferta pelo pecado. Então, o que ele podia fazer? Ele fez. Ele orou, né? E curiosamente ele diz, porque não sabem o que fazem. Essa semana, por outras razões, eu considerando o Salmo 19, no versículo 12, depois de falar, né, das duas galerias de arte, como o irmão Christian gostava de dizer, de Deus, que é a criação e a palavra de Deus, Davi faz a seguinte observação, tão pertinente. Ele diz: quem pode discernir as próprias faltas? Vocês lembram disso, versículo 12? Quem pode discernir as próprias faltas? E logo depois ele ora: absolve-me das que me são ocultas. E lá no livro de Levítico havia, entre as muitas ofertas, uma pelos pecados de ignorância. Irmãos, lendo a respeito disso, é impressionante o que os irmãos ao longo da história escreveram. Mas assim, a gente cai prostrado em humilhação, porque basicamente eles dizem o seguinte: para cada um pecado que você reconhece e confessa, tem uns 10 que você nem sabe que tem, mas tem. Irmãos, que coisa! Nós não temos a perspectiva do tamanho do nosso pecado. Mas se nós olharmos para o momento da cruz, nós vamos ter uma ideia de que é grave, é muito grave. E o Senhor sabia que nós não sabemos o que fazemos? Ou será que nós não estamos incluídos nessa oração? Ou será que era só para aqueles que estavam com o martelo e os cravos na mão? Irmãos, o fato é esse. O fato é esse. E por isso que nós tanto precisamos que o Espírito fale conosco. Aprendemos a ser atentos, sensíveis, né, à voz do Espírito. Porque nós vamos começar a perceber: errei aqui, errei ali, pequei aqui, pequei ali. Mas mesmo assim, tem uma pá de pecados que passam sem a nossa consciência. Mas as boas novas é que o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos perdoa de todo pecado, de toda iniquidade. As que nós temos consciência, as que nós não temos consciência. E essa é a oração que o Senhor fez. Não é de admirar que movido pelo Espírito Santo, esse malfeitor, ele confessou o Senhor. Mas ele fez um pedido. Ele fez um pedido que não sabemos, assim, o que será que se passava na mente dele? Porque nós lemos o pedido dele e imaginamos algo que provavelmente não era o que estava na mente dele. Quando ele disse: lembra-te, Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. A gente logo pensa, né, no reino de Deus, nós pensamos na vida eterna, pensamos nas palavras do Senhor para Nicodemos, né, que precisamos nascer de novo, etc. E logo temos uma carga espiritual muito maior. Mas possivelmente ele só estava pensando no reino que o Messias, digamos, restauraria Israel, que é um reino de terreno, né, que entendemos hoje ser o reino milenar. Então o pedido dele tinha a ver com isso. Fala: quando vires o teu reino, lembra de mim. Mas o Senhor não lhe falou do reino. A resposta dele não tem a ver com o reino. Tem a ver com o paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, basicamente, o que os judeus acreditavam, né? Então, havia o lugar dos mortos, né? Que é o Sheol no Antigo Testamento, né? E esse lugar onde iam os mortos, diz que tinha 2 compartimentos. O compartimento em que iam os justos, os mortos justos, esse era o paraíso.
e o compartimento onde iam aqueles não justificados que aguardavam, todos os dois compartimentos aguardando a ressurreição. Um para a ressurreição do juízo, outro para a ressurreição da vida. João capítulo 5 fala das duas ressurreições. Ok? Então, basicamente, o que o Senhor garantiu a esse ladrão foi vida eterna. Estaria com ele no paraíso, que era tudo que se exige para se ter vida eterna, é crer no Senhor Jesus Cristo, confessá-lo. Foi o que aconteceu. Ele não batizou, ele não participou da ceia, ele não fez, muitas das coisas que a gente faz e deve fazer, mas ele não teve chance. E o Senhor lhe garantiu para isso, mas não o reino. Irmãos, essa é uma palavra que temos que dizer àqueles que falam assim: não, já que dá para arrepender até o último segundo, eu vou empurrar, vou adiar isso. A pessoa não tem noção do que ela está perdendo, além de uma vida aos pés do Senhor que é incomparável, mas ela perde, assim entendo eu, a oportunidade de ser lembrada para o Senhor quando Ele vier no seu reino. Reino é outra história. As regras para participar no reino são diferentes. Então lembre-se dessa história do malfeitor. Deixa eu concluir então com um pensamento. Esse pensamento começou com o irmão Alexander White, que tem aquele livro de personagens, E um dos personagens é esse malfeitor. E ele levanta um ponto que assim, eu nunca tinha atinado para ele, eu acho que ele tem razão. Vamos voltar, bote uma página ou duas, deixa eu ver se eu acho isso aqui. Uma página, capítulo 23 ainda. Capítulo 23 de Lucas 23, versículo 18, diz: toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. E aí tem uma explicação importante. Diz que Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição. Sedição é um tumulto, uma revolta, um motim, na cidade, e também por homicídio. Em Mateus e em Marcos lemos coisas parecidas. Marcos capítulo 15? Sim, 15. Versículo 6, veja, Marcos 15, 6 diz: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, havia cometido homicídio. Preso com amotinadores. Barrabás não foi preso sozinho, não. E esse irmão advoga que esses dois malfeitores, crucificados com o Senhor, eram da turma do Barrabás. E foram presos e julgados com Barrabás. E não fosse a troca, Barrabás estaria lá também. Então vamos concluir com esses quadros, porque nós temos nessas três pessoas, nesses três condenados, temos três quadros, que nos são dados pelo Senhor para nossa instrução. O primeiro e o mais lamentável de todos é aquele que foi crucificado e que não se arrependeu. Então ele representa os condenados pelo pecado, que morrem nas suas próprias iniquidades. Porque, irmãos, iniquidade todos temos. Mas tem essa expressão, morrer na sua iniquidade. Ele morre responsável por elas. Quando nós cremos no Senhor, nossa iniquidade ela está depositada, foi depositada no Senhor e ali recebeu o castigo. Então esse malfeitor, ele representa esse grupo de pessoas
que morrem nas suas próprias iniquidades, né? Vocês observaram que o malfeitor que se arrependeu, ele disse que o julgamento deles havia sido justo? Perceberam isso? Ele falou assim: olha, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem isso. Ele nada fez de errado. Então ele sabia que eles estavam lá, não injustiçados, mas por causa da justiça. Aí temos Barrabás. Barrabás não aparece nessa cena, mas não está difícil de imaginar ele meio de longe, olhando para aquelas 3 cruzes e dizer: aquela do meio devia ser minha, aquela é a minha cruz, não é a do Senhor, essa cruz é minha. Eu só não estou ali porque Ele está ali. Então, Barrabás representa muito claramente o aspecto vicário da morte do Senhor. Ele morreu em nosso lugar. Ele carregou consigo as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele experimentou a morte, o desamparo de Deus, o abandono de Deus, para que nós jamais precisássemos passar por isso. Irmãos, não é tão impressionante, né? Eu pessoalmente não gosto de ler essas coisas, não, mas eu sei, né, os livros dos mártires. E os mártires, eles morriam da forma mais horrível possível. Basta olhar o caso de Estevão. Mas eles morriam, o relato é, morriam cantando, dando glórias a Deus, louvando ao Pai, dizendo: em tuas mãos entrego o meu espírito. Havia uma graça toda especial. Por quê? Porque estavam passando somente pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor, Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Ele experimentou a morte. Então, nisso vemos a história de Barrabás. Mas, se nós ficarmos só com esses 2 quadros, ficaríamos com algo faltando. Porque como é comum encontrarmos aqueles que vivem a vida cristã à la Barrabás. É o seguinte: o Senhor morreu por mim, vou viver minha vida. Nós não sabemos o que aconteceu de Barrabás. Não sabemos. Talvez eles estivessem entre os 3.000 do dia de Pentecostes, não sabemos. Talvez ele tivesse voltado para o crime, não sabemos. Mas o fato é o seguinte: é assim que nós nos vemos quando percebemos que o Senhor morreu por nós. Será que é para que nós vivamos a nossa vida? E é por isso que nós temos o terceiro. Porque Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Mas como diz, não sei, nem lembro quem que disse isso, talvez tenha sido o Campo Morto. Ele disse: ninguém mais do que aquele malfeitor poderia dizer essas palavras, né? Porque ele esteve no Gólgota com Cristo e se arrependeu. Ele teve vida eterna, mas ele não podia sair e viver a sua vida. Por quê? Porque ele estava crucificado com Cristo. Então, pergunta, com isso eu vou encerrar: como é que nos vemos nessa manhã diante do Senhor? Como Barrabás? Graças a Deus, Barrabás não foi crucificado porque o Senhor foi crucificado no seu lugar. Mas será que é isso? Ou será que nos vemos como esse outro? Nós não temos opção, irmãos. Estamos crucificados com Cristo. Mas o Novo Testamento também nos diz que o Senhor, né, ao ser ressuscitado, fomos ressuscitados com Cristo e juntamente com Ele nos assentou. Nos diz, né, o texto de Efésios capítulo 2. Então, sim, crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo, mas isso traz grande restrição para nós. Nós não podemos viver à la Barrabás. Não estamos livres, não estamos soltos, pertencemos a alguém que se deu por nós.
que pagou alto preço por nós. E por isso nós desejamos, permanecer a seus pés em toda e qualquer circunstância. E é assim que devemos aguardar a sua volta, que queremos ser breve. Que o Senhor nos abençoe, fale no nosso coração por meio dessas palavras. Vamos orar mais uma vez. Se os irmãos quiserem se manifestar em oração também, fique à vontade. Somos gratos, eternamente gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, a eternidade será insuficiente para aquilatarmos o tamanho, a extensão, a perfeição da Tua obra. Mas o pouco que percebemos hoje, Senhor, nós já nos enchemos de alegria, Senhor, de gratidão, de palavras de louvor, de exaltação. E dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor não recuou. Senhor, em tantos impropérios o Senhor não abriu a boca, mas foi a conta do ladrão te fazer um pedido, o Senhor respondeu. Obrigado, porque o Senhor é rápido, breve em nos atender. Obrigado, Senhor. Grande é a tua misericórdia, grande, Senhor, é a tua bondade. Te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Senhor, Jesus, como